Agora, aqui é o mesmo grupo que aparece em Apocalipse 7, aqueles que lavaram suas vestes. Amém? O profeta que disse, é o mesmo grupo. Em 63, perguntas e respostas sobre os selos, alguém fez uma pergunta bem inteligente para o profeta. Perguntaram assim, o senhor se importaria em falar sobre aqueles que são dados vestes brancas, de Apocalipse 6, 11, com aqueles que lavaram suas vestes em Apocalipse 7, 14? Qual que é a relação dos dois? Bom, é diferente. Pela graça, Deus te dá vestes brancas e você lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, as que você já tem. É diferente. O que significa isso? São símbolos. E eles perguntaram, querendo saber assim, é a mesma coisa, profeta? Porque aqueles lá morreram, martirizados por Eichmann e Hitler e os demais. Mas esse aqui está dizendo que eles lavaram as suas vestes. Estava suja e eles lavaram. Aí perguntaram isso para o profeta. Ele disse, não, isso é diferente, com certeza. Porque nós vimos aqui que esses foram dados vestes brancas aqui neste outro tempo. Foram dados vestes brancas pela graça. E esses aqui tinham lavado suas vestes no sangue do Cordeiro. E lá, está lá em Apocalipse, onde diz que é uma grande multidão que surge diante de Deus de toda a raça, língua e nação. E eles são diretamente, exatamente, aos mártires judeus. Agora, isto é correto. Quer dizer, esses mártires aqui, esses judeus, foram mártires, foram martirizados. E ele disse, mas aqui não é a mesma coisa, não é o mesmo grupo. O plano aqui não é o mesmo. Sabe por quê, irmão? Virgem Nécia não crucificaram a Jesus como os judeus fizeram. Veja, mas só pensar nisso. Por que os judeus tiveram que morrer uma morte cruel no holocausto? Porque eles crucificaram o mestre e disse, teu sangue seja sobre nós. Já as virgens nécias são santas, são puras. Simplesmente foram pegas debaixo de falsos mestres, mas eles não perseguem, eles não crucificam a Cristo. O profeta disse, se eles rejeitaram a palavra, eles vão para o inferno. Não é estes. Não é estes, é diferente. Esse é o Deus de justiça. O que Deus vai fazer com eles? São boas pessoas. São pessoas maravilhosas. Não pediram o sangue de Jesus sobre eles. Não é isto. Vamos mais um pouco aqui. E aqui está uma coisa, irmão, que todo crente da mensagem deveria atentar com toda a cautela possível. O único lugar em toda a mensagem onde o profeta inverte o que ele disse antes e depois, o único lugar onde está escrito que esse grupo aqui são as virgens nécias é no 7º selo. Antes dos 7 selos, o profeta disse que era noiva. Depois dos 7 selos, o profeta continua dizendo que é noiva. Só tem um lugar que ele diz que não é, na mensagem chamada o 7º selo. Cabe a você julgar qual que está certo e qual que está errado. Está no parágrafo 140, quando ele vê essa multidão de Apocalipse 7, João não conhecia eles, de todas as línguas e povos e nações, e ele disse, esses são aqueles que saíram da grande tribulação, em outras palavras, da grande tribulação, e lavaram suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Portanto, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu templo. E aquele que se assenta no trono habitará entre eles, e eles não terão mais fome, nem terão mais sede, nem a luz do sol mais virá sobre eles, ou brilhará, ou o calor do sol, pois o Cordeiro que está no meio do trono lhes alimentará e lhes guiará as fontes de água viva. E Deus enxugará suas lágrimas de seus olhos. Agora, ao entrarmos no selo, se vocês notarem, primeiro nós vimos Israel. Claro, a primeira parte de Apocalipse 7 é Israel, 144 mil. E agora nós vemos a igreja purgada, não a noiva, a igreja purgada pela tribulação. Aí tem a ideia católica que pensa que por eles darem as suas vidas, aí eles têm vida eterna. Isso é catolicismo puro. Marcos 8, 37 disse, o que pode dar um homem em troca de sua alma? Resposta, nada. É a graça de Jesus Cristo, é o sangue de Jesus Cristo, e nada. Irmão, pode se ferir, pode se flagelar, pode dar sua vida, ele não quer, falou, não quero. Não quero sua vida.
que eu quero é obediência à palavra de Deus, fé na palavra de Deus. Isso é catolicismo puro. Achar que porque deu a vida, vocês já estão até, irmão, está tão suja, aí não, uma vida suja, aí não, agora eu vou morrer. Você acha que eu vou aceitar um negócio desse? Isso está errado, isso é doutrina falsa. Isso não tem lugar nenhum nas Escrituras. A Bíblia diz que eles lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem são eles? A igreja purgada pela tribulação, surgindo aqui um grande número de corações sinceros que surgem da grande tribulação. Não é a noiva, a igreja noiva, ela já se foi. Aqui está a igreja. E depois nós descobrimos um pouco mais tarde que Jesus disse que o trono se estabeleceria e que eles teriam que comparecer no juízo, cada um deles. Vocês sabiam que vai ter um juízo aqui depois da tribulação? Onde os livros são abertos em Daniel capítulo 7. E aqui está, irmão, aqui está onde muitos falham em reconhecer. O profeta disse que tem virgem nécia em todas as eras. Mas as virgens nécias da sétima era são mais especiais do que as outras. Porque elas são pegas justamente na junção onde está acontecendo todos esses eventos. Por isso que a Bíblia disse, e os demais dos mortos, quer dizer, as virgens nécias que já morreram para trás, não vão viver a não ser depois dos 1000 anos. Mas já pergunta, e aquelas que estão vivas quando isso estiver acontecendo? Agora, nós descobrimos que este povo foi selado com o selo do Deus vivo, esses judeus. Qual é o selo do Deus vivo? Aquele primeiro grupo que apareceu em Apocalipse 7, são judeus, né, os 144 mil. Presta bem atenção, no 145. Eu não estou querendo ferir nem magoar ninguém. Estou apenas dizendo, você sabia que depois de eu ler muitos estudiosos que escrevem a respeito disso, eles alegam que este grupo lavado pelo sangue é, na verdade, a noiva? Irmão Branham, mas o senhor disse isso também, várias vezes, que era a noiva. Mas quando o 7º selo foi aberto, irmão, não é. Esse grupo aqui são as virgens nécias. É muita gente, irmão, de todas as nações. Não dava, é muita gente boa. Muita gente maravilhosa, muito santo. Mas vão passar pela tribulação. É muito rico esse texto. Quer ver um negócio bonito aqui, irmão? Você crê na palavra? Você crê no profeta? Poder, irmão, é você vencer a si mesmo. É você torcer o teu próprio pensamento e obedecer a palavra de Deus. Isso é poder. Aquele que vencer a si mesmo. Diz aqui que eles cantavam o cântico de Moisés. Amém? E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Muito bem. Vamos dar uma olhada no cântico de Moisés? Quer dizer, o que eles cantavam é a mesma coisa que Moisés cantou. Certo? Vamos dar uma olhada no que Moisés cantou. Vamos abrir em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, verso 27. Já abriram aí? Então Moisés, aqui irmão, o que estava acontecendo aqui? Faraó perseguindo a igreja. Amém? Faraó perseguindo a igreja. E toda vez que Faraó dava uma investida na igreja, Deus mandava praga para cima deles. Vai ter praga na tribulação, mas não é as últimas pragas. É uma praga parcial, diz o profeta, que nós estaremos no período das trombetas. E toda vez que Faraó vinha, tinha um Moisés lá e... Sabe, irmão, sabe o que aconteceu lá? A natureza ajudou Israel. Você já viu esses filmes, irmão? Que o pássaro ajuda o mocinho, o cavalo, o leão. Isso aí é tudo cópia. A natureza ajudou a Israel quando Faraó não quis deixá-los. Por isso que Moisés e Elias terão esse poder sobre a natureza. E a natureza vai ajudar os 144 mil. Nós sabemos disto. A natureza, irmão, a natureza abriu o Mar Vermelho, o povo de Israel passou, e a natureza fechou o Mar Vermelho e afundou a Faraó e os seus cavalos. A natureza. Os gafanhotos vieram e invadiram. As moscas, as rãs. Mas lá na terra de Gósen, irmão, não fedia, tinha luz, não tinha mosca, não tinha nada. A natureza sabe, reconhece a manifestação. Sabe quem é o povo de Deus e quem não é.
Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. O que está escrito aí? Israel viu os egípcios mortos, ou os egípcios viram os israelitas mortos? O que está escrito aí? Israel viu os egípcios mortos. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Agora vamos ver o cântico de Moisés. Vamos dar uma olhada no cântico de Moisés. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar a Israel e o seu povo. É isso que está escrito aí? Então, como que aquele povo está cantando o cântico de Moisés, irmão? Falando que Deus... Veja, porque estão pregando um cântico aí, dizendo o contrário. Tinha que ler assim, então. Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar a Israel e o seu povo. O Senhor é a força de Faraó. Deveria se ler desse jeito, mas não está escrito assim. O Senhor é a minha força e meu cântico. Ele me foi por perdição ou salvação? Esse é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de derrota, é o que está escrito aí. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Mas, irmão, pense nisso. E com a grandeza da tua excelência, derribaste os que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, e as correntes pararam como montão, e os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, a imagem da besta vai fazer isso aqui, ó. Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Mas da onde que eles viram isso, irmão? Como que esse povo viu isso acontecer? Que está cantando lá o cântico de Moisés? Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com tua beneficência, guiaste este povo, que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Como diz lá, servirão na presença de Deus, não terão fome, não terão sede, enxugará as lágrimas, e etc. Os povos o ouvirão, eles estremecerão, apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmarão, e dos poderosos moabitas apoderar-se-á um temor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado para o outro lado. Amém? Ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. O profeta disse que Ló representa a virginécia. Ele disse, a razão que Abraão foi salvar Ló, ele disse porque Ló era parte da herança de Abraão, era dele. Falou, eu quero. Ele é minha herança. Deus deu Ló. Deus deu para Abraão Ló. Várias vezes o profeta disse, era a herança dele. Ele falou, é minha herança, eu quero. E as duas vezes, uma vez ele foi lá pela sua própria força, mas Ló era teimoso, volta para Sodoma. Sabe o que ele fez? Falou, agora não vou eu.
Ele foi lá e pediu: Senhor, salva ele lá para mim, por favor. Ele é teimoso, ele é desobediente. Mas enquanto a porta da graça está aberta, não mata ele não, Senhor. Vai lá buscar ele. E o profeta disse na mensagem: almas que estão em prisão, que aquele terceiro homem desceu lá embaixo para tirar ele de lá. Que eterna gratidão, né, irmão? É pouca coisa salvar a vida de alguém, irmão? Você nunca mais vai se esquecer. Salvou a minha vida. Alguém salvou a minha vida. Ah, mas é Deus que salva. Mas Deus sempre usa uma pele humana para trazer salvação. Sempre é pele humana. Diz aqui: ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste, tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Gostou do cântico de Moisés? Que cântico maravilhoso, profeta Moisés. Tinha que botar uma música aí, né? Um tangedor, botar uma música para nós cantarmos essa música aí. Não é? Não é maravilhoso? Esse Deus tem coisa aí pela frente, viu, amados?